Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar ao vivo. Hoje vamos falar dos rumos mais recentes da guerra na Ucrânia. O conflito entrou no 6º mês, com avanço russo sobre o território ucraniano e com o relaxamento de algumas sanções europeias. Depois de dominar a região conhecida como Donbas, no leste da Ucrânia, a Rússia ameaça avançar ainda mais no território inimigo. Esta seria uma resposta ao fornecimento de armas de longo alcance pelos Estados Unidos ao governo de Kiev. Desde o começo do conflito, a OTAN enviou bilhões de dólares em armas à Ucrânia e aplicou dezenas de sanções econômicas à Rússia, mas as medidas tiveram alcance limitado. Neste fim de julho, aliados da OTAN começaram a afrouxar as sanções. A Alemanha fez um apelo e o Canadá liberou a entrega de uma turbina para o gasoduto Nord Stream, vital para o funcionamento da indústria alemã. Já a Airbus pediu e a União Europeia retirou uma produtora russa de titânio da lista de sanções. O que move os governos europeus é o medo da recessão e o desgaste político interno que a crise econômica provoca. Um exemplo foi a queda de Mario Draghi, ex-primeiro-ministro da Itália. Em outra ponta, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo para a liberação do trigo retido em território ucraniano por causa da guerra. Os dois países são grandes fornecedores mundiais do produto e a retenção agrava a fome em países pobres, principalmente da África. O conflito na Ucrânia, desde o começo em 24 de fevereiro, destruiu cidades e instalações industriais, matou 5 mil civis, deixou 11 milhões e meio de refugiados e segue sem perspectivas de cessar fogo. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Tiago Sorrentino, professor de Relações Internacionais, e também com Maurício Eichel, advogado internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com a pergunta para o professor Tiago. Como o senhor avalia os rumos mais recentes da guerra na Ucrânia? O que a princípio parecia que seria uma guerra rápida, que terminaria em poucos dias, se arrasta há mais de 5 meses. Não é? Em poucos dias, as tropas de Vladimir Putin estavam nas cercanias de Kiev, a capital ucraniana. Pensou-se que a guerra resolveria-se rapidamente e não foi bem assim. Que avaliação o senhor faz do rumo que tomou e da situação atual? Olá, Guilherme. Olá, doutor Maurício e aos espectadores. Nós estamos chegando num ponto de escalação do conflito muito perigoso, muito complicado, porque nós já temos tempo suficiente, tanto da batalha armada, da batalha física, como também dos efeitos das sanções econômicas e diplomáticas impostas por ambos os lados para tentar arrefecer os ânimos dessa guerra. Então, pode-se dizer que tanto o interesse como a quantidade de recurso de ambos os lados já foram testados, o ponto de quebra, de ruptura, já está mais ou menos determinado, e daqui para frente nós vamos ter muito provavelmente uma mudança, um giro, ou de arrefecimento total da coalizão que tenta dar apoio à Ucrânia, ou então da própria autoridade russa, da própria Rússia. Professor Maurício, a sua avaliação, por favor. Veja, agora chegamos no grande ponto nevrálgico do conflito. Qual é? O inverno. Sempre essa foi a questão principal da onde a guerra iria ou irá efetivamente tomar o seu rumo. Realmente, as sanções bastante severas que foram aplicadas à Rússia têm o seu efeito, foram consideradas como medidas extremas por parte do governo Putin, mas, por outro lado, podemos colocar chantagem do gás, continua existindo, né? Já tem inclusive ocorrido a diminuição no fornecimento, em particular pela Alemanha, e a verdade é que este inverno é quando será decidido os rumos do conflito. Por que isso? Porque, primeiro, vamos ter justamente
a diminuição na capacidade produtiva e, por outro lado, o problema de aquecimento doméstico, o que é extremamente sensível para um país como a Alemanha. Além do aquecimento doméstico, persiste a questão do gás que serve para tocar a indústria alemã, uma questão nevrálgica, né? É o que já chamaram em duas guerras anteriores de general inverno naquela região, né? Foi assim com Napoleão no século XIX, depois no século XX, na Segunda Guerra Mundial. Professor Tiago, até onde as duas partes estariam dispostas a ir nesta queda de braço? Quando eu falo de duas partes, eu não estou exclusivamente falando de Rússia ou Ucrânia, mas da Ucrânia e Estados Unidos e aliados, países da OTAN por um lado, e da Rússia e China, por outro lado, aliada de Putin. Até onde as duas partes estariam dispostas a ir na sua avaliação? É muito difícil fazer um prognóstico com precisão em função dos riscos da tomada de medidas mais drásticas do que aquelas que já foram adotadas até o momento, como as sanções políticas e o combate convencional local. Mas muitos analistas indicam que há um risco, sim, real, há um risco provável dessa escalação chegar ao uso de armamento tático que extravase o próprio território da Ucrânia. Se efetivamente houver a mobilização, houver a ação direta de algum dos países da OTAN, é possível sim que a Rússia opte por utilizar seu armamento nuclear ou seu armamento não nuclear, mas tático de longo alcance. Professor Maurício, nós falamos aí, brincamos com essa questão do general inverno. Quem tem mais fôlego até o inverno? São a União Europeia e a Ucrânia e os Estados Unidos por um lado, ou é a Rússia pelo outro? Quem tem mais fôlego? Porque a Rússia demonstrou uma capacidade grande de resiliência, de sofrer as sanções, passar por elas, negociou ouro, negociou petróleo no mercado internacional e continuou tocando a economia, certamente com dificuldades, não nos níveis anteriores antes da guerra, mas se manteve e manteve também a ofensiva no território ucraniano. Veja, quem vai prevalecer nesse momento é aquele que estiver disposto a arriscar o bem-estar da sua população civil em prol do conflito. E por que isso? Veja, a situação do rublo já está terrível, a população já está sofrendo desabastecimento. A Europa pode ter esse assunto de gás, que também vai reverberar em opinião pública, né? E, em contrapartida, a pressão que volta para os seus governos respectivos. Mas qual é o problema? O problema é que a Rússia tem uma mentalidade onde o povo pode ser colocado sob sacrifício. A gente sabe que não é apenas agora, mas historicamente o conceito de geopolítica internacional, da grande disputa da supremacia russa no mundo, sempre acaba vindo em primeiro lugar com relação à condição do seu próprio povo e território. O que significa dizer que a aspiração internacional de grande líder de Putin passa por cima do bem-estar do seu povo, por isso é capaz que a Rússia prevaleça nessa queda de braço. Professor Tiago, o objetivo final da Rússia, me parece, sempre foi o de impedir que a Ucrânia entrasse definitivamente na órbita do Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos, ou até fizesse parte da própria OTAN e da União Europeia e fugisse do controle histórico que a Rússia exerceu sempre naquela região. Para isso, o Putin poderia adotar dois caminhos. Um é conquistar territórios para negociar depois, né? Para atingir o objetivo final, ele poderia fazer isso. Como poderia também derrubar o governo ucraniano, seria esse um meio. Isso foi até sugerido recentemente, se não me engano, anteontem ou ontem, pelo chanceler Sergei Lavrov. Enfim, qual é o caminho que ele parece estar seguindo? Então, na verdade, a ação da Rússia tem dois móveis. Um primeiro é realmente não deixar que aquela região caia sobre a esfera de influência do Ocidente, ou do que nós costumávamos chamar de Ocidente quando havia a dicotomia em relação aos blocos.
Essa é uma preocupação muito grande, mas também existe um projeto político local da Rússia de retomada dos tempos áureos, não só do Império Soviético, mas também da glória czarista. Então, isso não é só uma busca, uma preocupação de que está havendo uma invasão num ponto estratégico, mas também é uma estratégia ativa, uma tentativa de se retomar uma glória outrora detida. E, em relação a isso, você teria realmente essas duas opções. Uma ação militar ostensiva, imediata, que é aquela que nós temos hoje um pouco, assim, com um pouco de dissimulação, mas não deixa de ser, na sua maior parte, ostensiva, ou então a tentativa de desestabilização do governo para colocar uma administração que fosse simpática ou tributária daquele outro país. O segundo modo costuma trazer menos consequências do ponto de vista do cenário internacional, da comunidade internacional, porque não envolve o conflito armado, aberto, convencional, com banho de sangue, com muitas mortes, perdas materiais. Mas me parece que não foi essa a opção. A utilização da guerra convencional é o principal instrumento utilizado. Professor Maurício, já havia sinais claros de recessão, de dificuldades econômicas no mundo como um todo e até na Europa em particular, mesmo antes da guerra, por causa da Covid-19, que bagunçou a estrutura da economia mundial. Com a guerra, a coisa tendeu a piorar e piorou de fato. A crise de grãos, de fornecimento de grãos, a problema da indústria alemã que não consegue tocar na mesma velocidade por falta do gás. Enfim, há um clima de certa insatisfação até entre o eleitorado da União Europeia. A gente acaba de ver a queda do primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Até que ponto a queda dele teve a ver com essa lógica? E eu lhe pergunto mais além. Isso pode representar um risco para outros governos da região se balançarem por causa da questão econômica? Mas eu vou pedir que o senhor responda isso logo depois do intervalo. Portanto, o Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos rumos mais recentes da guerra na Ucrânia. O conflito entrou no 6º mês com o avanço russo sobre o território ucraniano. Os nossos convidados são Tiago Sorrentino, professor de Relações Internacionais, e ainda Maurício Eichel, advogado internacional. Doutor Maurício, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Há um princípio claro de recessão no mundo, na Europa em particular. Há dificuldades em países como a Itália, como a Alemanha. Isso tem a ver, a princípio, com a Covid-19, mas depois também com a guerra na Ucrânia. A gente viu há pouco a queda do primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Isso tem a ver com essa lógica que eu apresentei? Pode se repetir em outros países, na sua avaliação? Sim, sem dúvida, a lógica é perfeita. Os efeitos da guerra começam a surgir agora de maneira visível. Temos que entender que o problema maior com a situação do premier Mario Draghi foi por duas razões. Primeiro, pela Itália ser a quinta maior economia da Europa, e, em segundo lugar, pela mobilização relevante que ele tinha dentro com relação aos demais países da União Europeia. Ele era uma figura-chave. Agora, na minha análise, nós temos um grave denominador que não está sendo levado em consideração, que é os Estados Unidos. O que acontece? A gente tem que entender que, em grande parte, as sanções são oriundas dos Estados Unidos, que foram aquele primeiro país que passou a não mais comprar, não mais importar o óleo e o petróleo russo. Por outro lado, é visto, não é uma opinião particular, né, que o governo norte-americano atual, democrata, ele é visto como um governo fraco. E isso se reflete aonde? Por exemplo, no aumento expressivo do valor do galão, que agora parece que pode chegar a $5 o barril. Algo assim que realmente é inédito.
Então, os Estados Unidos, tendo um trabalho geopolítico internacional considerado menos relevante, passou a não ter uma postura de armar adequadamente aqueles seus aliados, no caso a Ucrânia, né, e não está fazendo aquilo que lhe compete. Por isso, aqui há a grande preocupação. E quando um dos lados se mostra tímido, o outro mostra as garras. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Professor, na reportagem que abriu o programa, nós falamos de um suposto recuo de países da União Europeia nas sanções à Rússia. Lembramos o caso do gasoduto Nord Stream, que teve uma turbina que estava retida no Canadá, liberada a pedido da Alemanha. Houve outros episódios semelhantes, como o da Airbus, que pediu que se liberasse um produtor de titânio da Rússia, e agora outras sanções parecem começar a se desfazer no ar. A pergunta que eu lhe faço, no caso específico da Alemanha, por exemplo, ela estaria disposta a recuar das sanções? Pouquíssimo provável, porque a dependência é absoluta e, segundo as melhores análises, ela só em 2023 teria condições potencial de começar a suprir a sua parte de consumo energético através de fontes alternativas. E não é o que acontece agora. E nós sabemos que, apesar de toda essa situação, quando a gente fala geopolítica territorial, o elemento economia é fundamental. A gente tem que entender também que é uma faca, né, de dois gumes, porque se a Alemanha parar de consumir o gás e o petróleo russo, que a gente sabe que praticamente é a única commodity significativa do ponto de vista financeiro, a Rússia também tende a entrar numa grave depressão financeira. Então, a situação não é muito clara, e a gente percebe isso pela movimentação internacional. O que acontece? Nós temos, por exemplo, a China, onde havia uma expectativa de aumento de consumo violento, de modo até suprir alguns países da Europa, e isso não aconteceu. Ou seja, a Covid acabou impactando na China. Nós vemos também outros países, como a Arábia Saudita, que está se aproveitando deste momento para negociar e vender melhor o seu barril, né? Então, assim, há uma série de elementos que acabam interferindo, mas muitos deles de natureza econômica. Professor Tiago, os países europeus estariam, de fato, voltando atrás nas sanções, ou pelo menos afrouxando um pouco, ou esses casos citados são casos isolados? Eles estão se acomodando. Eles ainda não tiveram um ponto de inflexão a ponto de desistir daquela tentativa de pressão, da tentativa de colocar um freio por vias indiretas, oblíquas ao conflito, mas eles estão se adaptando, porque a União Europeia já vinha desde muito, não só com a pandemia, mas até antes, numa situação de desintegração, uma dificuldade muito grande de manter localidades tão díspares, não só do ponto de vista cultural, mas também social e econômico, juntas, coesas, e trabalhando todas no mesmo sentido. O que hoje nós vemos, por exemplo, na Itália, em função da suscetibilidade desse país a essas alterações. A Alemanha, a França, são países mais bem estruturados, mas que, mais cedo ou mais tarde, vão passar pelos mesmos problemas também. Agora, em relação a essa perda de sustentação política do primeiro-ministro italiano, é importante lembrar que ela não decorre diretamente da questão do conflito, mas foi muito mais uma questão de política interna decorrente do oportunismo de alguns países que perceberam um momento para, de repente, obter mais participação, mais poder, e acabaram forçando o adiantamento das eleições. E isso acaba sendo útil para a Rússia. A Rússia pode capitalizar em cima dessa situação, mas é uma situação muito peculiar da Itália nesse ponto. E a gente falou das possíveis consequências e até de consequências já vistas na União Europeia e na Rússia. Na sua avaliação, professor Tiago, qual é o peso das sanções, o que de fato aconteceu internamente na Rússia até agora?
Então, nós temos muita dificuldade em determinar a situação da Rússia, porque assim que o conflito iniciou, o país simplesmente cortou todo o acesso aos dados para que nós pudéssemos fazer avaliações, fazer cálculos independentes. Todas as informações são fornecidas por agências oficiais e a academia não tem dúvida, essas informações não são de confiança. Não são corretas. Você, por exemplo, hoje não consegue saber qual é o câmbio real do rublo, aquilo que efetivamente é praticado. Você tem a informação oficial e a única certeza é que ela não é adequada. As avaliações mais favoráveis ao término do conflito entendem que as sanções econômicas foram, sim, eficientes, colocaram a Rússia num estado muito difícil, que ela não tem mais acesso a não só o mercado consumidor e mercado fornecedor, mas, mais importante, ela não tem acesso a mercado de financiamento, ela não tem acesso a reservas de dinheiro para fazer com que as suas indústrias continuem funcionando. E daí vem a preocupação de que isso levaria mais rápido a um ponto da escalada da utilização de meios mais violentos para avançar o conflito. O professor Maurício, desde o começo da guerra, ficou bastante clara a posição da China de apoio à Rússia. Até onde a China iria nesse apoio, na sua avaliação? Bom, a gente tem que entender que dentro do mundo, vamos falar, pós-socialista, comunista, nós sempre tivemos uma polarização no tocante à liderança do bloco. Quer dizer, a gente tem a Rússia, sim, conhecida, mas a gente tem a China, que sempre busca essa hegemonia. Então, na verdade, é um casamento entre inimigos. A China, toda hora, em podendo trabalhar, ela tenta buscar vantagens também. Quer dizer, é um momento oportuno a China. E, veja, não é o caso essa situação do consumo ter caído abaixo da expectativa, mas, por outro lado, a China também está jogando dentro desse grande tabuleiro internacional. O que a gente percebe é que, muitas vezes, a informação não é clara. A informação da posição e a razão pela qual essa informação vem aqui a público, né? Então, da mesma maneira que a Rússia tem uma maneira de filtrar essas informações, na China isso é ainda mais severo. Portanto, é muito complicado de fazer uma análise pontual. Professor Tiago, na questão da China, há também Taiwan. Tem a ver com essa história toda. Eu queria que o senhor nos explicasse por quê. Sim, o que ocorre é o seguinte, a China entende que o território ocupado por Taiwan lhe pertence, ou seja, faz parte do Estado chinês, enquanto Taiwan se apresenta como um Estado autônomo, independente e, mais importante, soberano. Isso decorre do modo como a China obteve a sua transição da época imperial, depois para a república e então para o sistema atual dela. Mas, em resumo, a questão houve essa cisão e a China tem a pretensão de retomar o controle, de fato, sobre esse território, enquanto Taiwan tenta resistir. Antigamente, quando você tinha os dois blocos muito bem definidos, havia uma proteção a Taiwan, que não existe hoje mais. Você não tem mais garantia de que o Ocidente, seja a OTAN, ou qualquer outro país, iria defender Taiwan no caso de uma invasão chinesa. E, a partir do momento em que uma grande potência como a Rússia invade, ataca um outro país soberano para restaurar a integridade do que ela entende como seu território tradicional, como aquilo que faria parte do seu império, é impossível não fazer uma analogia com a situação chinesa também, em que também retomariam com mais insistência, com mais motivação, a tentativa de buscar acesso a esse território. Então, há uma preocupação de que isso leve a uma escalada também, se a Rússia for bem sucedida, e que Taiwan acabe sendo reincorporada, não só de direito, mas de fato também à China.
Professor Maurício, eu faço agora uma pergunta a ambos, que eu pediria, inclusive, uma resposta breve. Estamos nos aproximando do fim do programa. Nós, aqui no Brasil, nos aproximamos de uma eleição. Em janeiro teremos um presidente, ou um novo presidente, ou o atual. Não importa quem, ele terá que se posicionar mais uma vez diante dessa questão da guerra da Ucrânia. E a pergunta que precisa ser feita: qual é a posição que o Brasil deve adotar? Distância? Em que medida? Afinal, é preciso lembrar que o Brasil faz parte do chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, países que se juntaram, inclusive com a proposta de agir conjuntamente na economia mundial. Em breves palavras, para onde o Brasil deve ir? Vamos lá. O Brasil tem, historicamente, uma postura neutra e sempre tem a bandeira da diplomacia, ou seja, essa é a solução amigável, diplomática, justamente do conflito. Agora, o Brasil não pode viver também numa dualidade de frentes, quer dizer, não dá para você querer comprar petróleo e fertilizante com valores abaixo do praticado e, ao mesmo tempo, ter aspirações como, por exemplo, passar a ser membro da OCDE. Quer dizer, o Brasil está sofrendo uma pressão grande dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, no sentido de, olha, você tem vontade de seguir nesse caminho, você não pode estar comprando justamente do inimigo, né? Então, o Brasil tem uma tendência, sim, a apoiar a não violência, a não agressão, e, portanto, no final do dia, vai acabar apoiando a OTAN e a União Europeia. Professor Tiago, gostaria de ouvir também. Sim, do ponto de vista da diplomacia em relação ao conflito em si, a tendência mesmo é que o Brasil busque sempre a solução mediada, a solução diplomática, por um término pacífico desse conflito, a menos que se chegue num ponto em que isso não seja mais possível e o conflito ele aumente para alcançar todo o globo, como acabou acontecendo na Segunda Grande Guerra. O Brasil vai manter essa postura. Se houver o aumento, é muito provável, sim, que ele acabe se alinhando com os países da OTAN. É provável, não é certeza. Agora, o que ele poderia fazer também, não só em termos diplomáticos, mas em termos econômicos, é entender quais são essas fraquezas, quais são essas deficiências que ele tem, seja na importação de insumos, seja na obtenção de material intermediário, ou até de propriedade intelectual, e criar um plano para buscar fontes alternativas para elas. Conseguir, ou de outros países, ou em produção local, suprir essas necessidades. E isso pode ser feito não só com o desenvolvimento de informação interna, mas justamente com a busca do comércio exterior. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo a participação do professor Tiago Sorrentino, professor de Relações Internacionais, e também de Maurício Eichel, advogado internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.